Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para mais uma aula. Coloquem a data aqui na apostila de vocês, atividade 4. Essa música aqui, ó, que tá com a letra, é essa mesma que estava tocando agorinha na hora que começamos a aula. Vamos ler então e entender sobre o que ela está falando. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si. Todo mundo fala língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabia. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalha o chocalho, que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá. Jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi. Tupi-guarani, arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado, é ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí. Jundiaí, Morumbi, Curitiba e Paraty, é tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, quem sabe o que é? Pipoca, mandioca, abacaxi, é tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, caminho do tatu. Todo mundo tem. A nossa língua é composta por várias palavras de várias origens e uma boa parte de origem indígena. Vamos conversar sobre essas palavras que herdamos do primeiro povo que aqui viveu? Conte para os amigos da turma o que você pensa sobre isso. Então aqui, ó, como nós não temos como fazer essa roda da conversa, todos nós infelizmente gostaria muito que pudesse acontecer, seria bem bacana. Então, eu vou falar para vocês aqui. A maioria dessas palavras que nós conhecemos, elas vêm de origem indígena, né? Como aqui na música, ela está citando várias delas. Mas nós temos palavras também que advêm de outras origens, já que os brasileiros, ele é uma mistura, certo? De etnias. A letra da canção diz, todo mundo tem um pouco de índio. Por qual motivo o texto afirma isso? Por que será que ele diz que todo mundo tem um pouco de índio? Escrevam aqui com a palavrinha de vocês a opinião de vocês sobre isso. Número 2. No trecho. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. A quem se refere a palavra destacada? Ele. Quem é ele? O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. Que quem viu? Escrevam aqui. A quem se refere? Número 3. Em qual dos trechos do texto apresentados abaixo você percebe a ideia de continuidade? Marque com um X. Tá chacoalhado, que o índio vai falar. É ou não é? Todo mundo tem. Então, em qual desses trechos aqui, ó, que parece que não acabou? Que ainda tem mais coisas nessa frase, nesse trecho. Marca com um X na frente mesmo. Se é no tá chacoalhado, no que índio vai falar, no é ou não é, ou no todo mundo tem. Número 4. Agora, leia novamente o texto e em seguida complete. Vocês vão ler lá de novo. Cada estrofe do texto possui tantos versos. Vocês vão colocar aqui o número de versos de cada estrofe
verso, o que é estrofe mesmo? Verso é cada linha. Olhem só, todo mundo tem? É um verso. Um pouco de índio é outro verso. Estrofe é o conjunto de versos, ó. Uma estrofe, outra estrofe. Então, vocês vão ver aqui quantos versos em cada estrofe. E colocar o número aqui para a professora. O texto está organizado em quantas estrofes? Coloquem o número total de estrofes que tem no texto. Número 5. No trecho, se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. As palavras destacadas nos indicam qual tipo de uso da nossa língua, em quais situações a utilizamos. As palavras que estão destacadas é o tá. Elas estão em negrito, mas talvez não esteja tão evidente. Então, vou marcar aqui para vocês. Vocês podem destacar melhor aí na apostila também, se acharem necessário. A pergunta é: qual o tipo de uso da nossa língua? Nós temos o uso coloquial, que é o informal, que nós usamos em momentos informais para conversar com amigos, em uma conversa mais espontânea, ou o culto. Culto é mais para linguagem formal, quando vamos falar com um juiz, falar em alguma apresentação de trabalho. Aí nós temos que usar uma linguagem mais formal. E aqui, o tá dado. Se o índio deu o nome, tá dado. Será que é formal ou será que é informal? E quando que a gente usa esse tipo de em que tipo de situação nós usamos essa forma de língua, formal ou informal? Escrevam aqui e escrevam em quais momentos nós usamos. Aula de reposição. Brincando com as letras e palavras. Vamos encontrar algumas das palavras de origem indígenas presentes no texto. Então, vocês vão procurar estas palavras que estão dentro do balão aqui e pintar aqui, ó, no caça-palavras. Número 7. Agora, vamos brincar com as rimas. Basta enumerar os versos que rimam. Aqui, número 1 é o verso: pipoca, mandioca, abacaxi é tudo tupi. Então, vocês vão ver que esse rima com o quê? Com qual desses três? Qual ele rimar, vocês colocam o número dentro do quadrinho. E o mesmo vocês farão com os outros. Lê o verso que está dentro e enumera com qual rima. Rima é quando o som final, ele se parece. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta para sua professora lá no grupo de WhatsApp. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos dar sequência aí à nossa 12ª apostila. Hoje nós vamos para a aula de História. Nós já vimos aí na aula passada como que era a questão dos tropeiros, vestimentas, como que era o serviço deles, que não era nada fácil. A gente já aprendeu um pouquinho o início aí e a importância do tropeirismo aí para a construção de algumas cidades aí do nosso estado. Hoje nós vamos falar dos tropeiros no estado do Paraná. Então nós vamos ver um pouquinho, conhecer um pouquinho como que era essa vivência, como que tudo aconteceu, certo? Então tem um textinho, eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar a leitura aí na apostila de vocês, ok? Então prestem bastante atenção, se for necessário vocês farão a leitura novamente em casa. Então vamos lá. Os tropeiros no Paraná. A descoberta das minas de ouro de Minas Gerais teve como uma de suas consequências a grande demanda de gado, equino e vaca. Vaca eram as vacas e os bezerros, certo? As pessoas só se preocupavam com a busca do ouro, sem pensar na produção dos alimentos. Com isso, a fome tornava-se comum, gerando até briga e morte por uma espiga de milho. Recorreu-se então aos muares chucros da região missioneira do sul, tocados pela estrada de Viamão a Sorocaba.
Então, essa parte que fala dos muares chucros está se referindo já aos tropeiros, que foi aberto aí em 1731. Fazer negócios com os mineiros era ótimo, pois o pagamento era feito em ouro. No Paraná, os tropeiros foram importantes na ocupação do Segundo Planalto. Os tropeiros muitas vezes precisavam pernoitar em pontos de percurso, esperando a chuva estiar ou o nível dos rios baixarem. Isso gerava a necessidade de estoque de alimento, disponibilidade de ferramentas e materiais para o acampamento. Os tropeiros tiveram grande importância no povoamento de muitas cidades do nosso estado. O fluxo constante de pessoas ao longo da rota, somando a esses acampamentos, criava oportunidade para estabelecer comércio, nucleando pontos de urbanização. Muitos municípios do Paraná foram formados basicamente pelo movimento tropeiro. Atualmente no estado são mais de 100 municípios que possuem algum tipo de ligação com o tropeirismo. No entanto, para caracterizar geograficamente esta importante rota, foram selecionados os municípios com maior ligação histórica para então viabilizar um produto turístico. Foi criada então a Rota dos Tropeiros, uma rota turística, com municípios localizados na região metropolitana de Curitiba e dos Campos Gerais. Os municípios são esses aqui. O roteiro inclui Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Porto Amazonas, Balsa Nova, Campo Largo, Palmeira, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi, Telêmaco-Borba, Piraí do Sul, Arapoti, Jaguaraíva e Sengés. A nossa cidade de Sengés também faz parte aí dessa rota dos tropeiros, que foi um caminho percorrido por eles, já que essa ligação nossa aqui com o estado de São Paulo era uma via de mão única terrestre para eles estarem atravessando, passando de um estado para o outro. No Paraná, a história do movimento tropeiro é um grande marco, presente em nossa herança cultural. A força do passado tropeiro paranaense está expressa em diversos âmbitos do que fazemos, vestimos, falamos e comemos. Mesmo as pessoas que não conhecem muito do movimento em si, certamente em algum momento da vida já tiveram contato com elementos dessa cultura tão rica e presente no nosso estado. Então, esse texto aí ele já mostra para nós a importância, dos tropeiros aqui no nosso estado. Foi nessa questão da urbanização que povoou, quando fala ali no texto que nucleou e fez essa urbanização, ajudou, nucleando pontos de urbanização, que houve ali a concentração de pessoas nesses determinados locais e foram aí criando essas cidades. Muitas dessas cidades que eu citei, das quais eu citei para vocês ali, elas surgiram aí com esse movimento do tropeiro, certo? Porque eles iam ali tendo que fazer os seus acampamentos e ali ia girando todo um comércio em volta e as pessoas iam já ali se fazendo seus assentamentos e urbanizando aqueles locais, certo? Muitas cidades do Paraná aí tiveram origem decorrente desse movimento do tropeirismo, sem falar na importância deles na questão aí do transporte das cargas, como a gente já conversou nas aulas passadas, certo? Então, o texto também conta aqui sobre a descoberta das minas de ouro lá no estado de Minas Gerais, e essa forte ligação que teve, porque os mineiros, quando eles descobriram o ouro, eles estavam ali, assim, só pensando naquilo, só no ouro ali em si, e esqueceram dessa parte da plantação. Então, surgiu essa necessidade do transporte, porque daí eles brigavam ali pela comida, pela pouca comida que tinham, então eles recorreram-se, como diz aqui nessa parte aqui do texto, eles recorreram-se aí aos tropeiros para fazer os negócios, fazer negócios aí com eles. Então eles faziam essas trocas, ainda recebiam em ouro, o pagamento era feito em ouro. Então por isso que aumentou essa demanda aí de gado, como diz ali, de equino e do vácuo, que são as vacas e bezerros, ok? Que eram transportados aí pelos tropeiros,
ok? Agora tem umas atividades pra gente resolver aqui embaixo e tem 2 mapas pra gente fazer uma observação aí da passagem desse caminho da Viamão aí pelo nosso estado do Paraná. Por isso que também a nossa cidade, ela faz parte aí dessa rota turística, né? Dessa rota dos tropeiros, como eu já disse aqui no texto para vocês. Então, vamos observar? Temos aqui o caminho dos tropeiros no estado do Paraná. Então, tá bem nítido aqui para vocês. Essa parte amarela aqui é somente o estado do Paraná, mas já já vocês vão entender, porque vocês sabem, né? Como a gente já mostrou na aula anterior, que eles saíam lá do Rio Grande do Sul. Mas a gente já vai entender no segundo mapinha aqui. Então, vamos prestar bastante atenção aqui. Temos o mapa do Paraná. Então, aqui, ó, ele tá saindo aqui do estado de Santa Catarina, né? Mas é só para vocês entenderem que ele saiu de outro estado. Então, ele vem aqui, ó, vem pela essa parte aqui do Rio Negro, Campo do Tenente, vem vindo, passa por lá, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul e Sengés. Sengés, ela faz fronteira aqui com o estado de São Paulo, né? A gente sabe que a cidade que faz fronteira aqui com nossa Sengés, que é a cidade de Itararé, que já é estado de São Paulo. Então, Sengés, ela fica bem na divisa aqui, ó. Então, eles passavam por Sengés para estar levando esse gado até Sorocaba também, né? Eles faziam esses transportes até Sorocaba, certo? Então, agora aqui no segundo mapa, tá mostrando aqui a ligação, né, desses estados. Então, temos aqui o Rio Grande do Sul, o caminho da Viamão, percorrendo e chegando aqui até Sorocaba, onde era aqui o local que eles deixavam as cargas, né? E aqui tem a legenda desse mapa aqui. Então, aqui, como a gente já falou sobre mapas lá na aula de geografia, temos aqui uma legenda para vocês entenderem e compreenderem melhor esse mapa também. Onde está o desenho da mula aqui, né? Que parece um cavalo, mas são as mulas, né? Que era a mula que eles usavam para fazer os transportes. É onde? Então, vou procurar aqui no mapa. Que é onde era o local da criação, né? Dos muares, que ficava localizado aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Aí temos aqui o estado de Santa Catarina e o nosso estado do Paraná. E aqui já passando Sorocaba, que já está fazendo parte do estado de São Paulo. Então, olhem bem, aqui falando da legenda, temos aqui esse pontinho preto, ele quer dizer aqui a principal rota do caminho de Viamão, certo? Então, a principal rota era essa aqui, ó, que eles seguiam, que eu já passei para vocês por cima, que está identificando, está sendo identificado por esse traço preto, aqui por esse tracinho preto, que é a linha que ligava, né? E aqui o local da criação dos muares. Então, esse aqui é só para vocês compreenderem essa questão de legenda, como a gente já falou sobre mapas, né? Então, aqui vocês compreenderam a passagem aqui do roteiro turístico, né, da Rota dos Tropeiros pelo nosso estado do Paraná. E como que surgiu, né, o surgimento aqui desse movimento tropeiro no nosso estado foi decorrente aí também do estado de Minas Gerais ter descoberto o ouro e precisar aí aumentou a demanda, então eles precisavam desse serviço dos tropeiros, ok? No nosso estado, no caso, né? Os outros estados aí tiveram muitas outras coisas também que influenciaram nesse transporte dos alimentos e do gado, certo? Como vocês viram no mapa, né, nos 2 mapas, agora para vocês compreenderem melhor, né, esse caminho aqui que mostra essas tropas saindo do Rio Grande do Sul e chegando até o estado de São Paulo, em Sorocaba, era pela questão de que em Sorocaba acontecia ali um grande evento, que era a Feira dos Muares, né? Então existia ali uma feira que comercializava esses animais. Então, né, porque a demanda era muito grande aí em vários estados do país, então em Sorocaba era onde ficava ali, se localizava essa maior feira aí, essa Feira dos Muares, que também foi muito movimentada nessa época e cresceu muito em relação ao comércio aí, porque os garimpeiros, eles procuravam, eles precisavam desse transporte aí, então eles iam atrás de todo esse transporte que os tropeiros traziam, né, que eram os gados, eles precisavam, porque nessa época, como a gente já viu lá no início das nossas aulas,
não existiam aí meios de transportes assim que pudessem carregar diversos tipos de cargas, não tinha caminhões, né, não existiam ônibus, então eles usavam muito dessa forma aí, desse movimento do tropeiro. Então, agora voltando ali no início do texto, falando sobre Minas Gerais, o que acontecia? Minas Gerais, né, o Brasil nessa época, né, ele era a maior riqueza que eles achavam aqui era o ouro, então eles lidavam muito com essa parte das jazidas, né, e Minas Gerais estava aí num momento forte de urbanização, eles estavam ali crescendo, então eles necessitavam muito desse trabalho aí dos tropeiros que faziam esse transporte e comercializavam diversos gêneros aí para eles, como alimento e outros produtos também que eles levavam, e além dos gados também que eles precisavam para transportar, né, os alimentos, ferramentas para eles trabalharem ali na mineração e outras coisas, certo? Por isso, né, que no mapa ali a professora mostrou para vocês, daí vocês viram ali o Rio Grande do Sul, né, como ponto de partida, chegando a Sorocaba, porque lá que existia a maior feira de muares. Então era lá que eles vendiam, né, esses animais. Então eles vendiam para que outros pudessem utilizar esse transporte, ok? Então agora vamos dar sequência nas nossas atividades, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. O que levou os tropeiros a transportarem mercadorias para Minas Gerais? Vamos pensar um pouquinho, rever o que a professora já explicou. Aí temos a questão número 2. Por que era bom fazer negócio com os mineiros? O que será que chamava atenção, né? Por que será que eles gostavam de fazer esses comércios, essas trocas aí com os mineiros? E na questão 3, os tropeiros foram importantes no povoamento de algumas cidades do nosso estado? É uma pergunta. Foram importantes? Explique. Então, vocês vão explicar aí com as palavrinhas de vocês tudo aquilo que a gente já conversou sobre os tropeiros e vão descrever aí para a professora na questão 2. E daí, dando sequência, temos aqui a questão número 4. Complete com as palavras faltosas. Então, aqui vocês vão fazer, vocês podem reparar aqui que eu já deixei em amarelinho aqui, as afirmativas. Aí, no lugar dessas afirmativas aqui, ó, tem os espacinhos. Vou fazer a primeira aqui com vocês. Vocês vão ter que voltar lá no texto para vocês poderem se apoiar, para vocês resolverem essa atividade aqui do completo. Então, temos aqui daí tem um espaço, os tropeiros foram importantes na ocupação do Planalto. Então, agora eu vou voltar lá no texto. Vou procurar. Achei aqui, ó. No Paraná. Então, vou completar. Os tropeiros foram importantes na ocupação do segundo Planalto. Então, as palavrinhas que estão faltando lá é a palavra Paraná e segundo. Então, eu vou colocar aqui nos espaços que estão na atividade. No Paraná, os tropeiros foram importantes na ocupação do segundo Planalto. E assim vocês irão fazer com a letra B, C. E na número 5, vocês irão ler essa perguntinha e vão responder se é sim ou se é não, com base no texto também. Então, tá bem simples, bem fácil de fazer. Então, a nossa aula de história hoje é essa. Espero ter esclarecido para vocês aí como que vocês realizarão essas atividades. E qualquer dúvida, vocês procurarão lá as professoras de vocês, o professor de vocês, lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau, fiquem todos bem e até a próxima.